Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Hoje, 4 de outubro, nós queremos abraçar toda a família franciscana. Os frades, as irmãs clarissas e aqueles que participam como leigos da Ordem Terceira de São Francisco. Essa grande família franciscana espalhada no mundo, cada vez mais importante para testemunhar os valores de São Francisco de Assis, da sua espiritualidade, da sua ação, como um santo que procurou viver intimamente na sua vida o próprio Jesus. Por isso também é chamado de São Francisco das Chagas, porque São Francisco, de forma mística, abraça o Cristo da cruz e recebe as estigmas que marcaram a sua vida com aquelas dores, intercedendo assim por todos os que sofrem. Ontem, quando falávamos da importância de vencer as tribulações, abraçados ao Cristo que sofre, São Francisco viveu isso. Ele carregou no seu corpo essas marcas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o santo chamado promotor da paz. Daí que, quando visitamos Assis, a gente sente a chamada paz franciscana. São Francisco de Assis é o santo da paz. Vivemos nesses tempos de conflitos, de guerras, pessoas que mais entendidas que não descartam a possibilidade de estarmos caminhando para momentos de conflitos, de guerras. O mundo sempre viveu isso. Momento em que, na Semana da Vida, nós perguntamos: as pessoas que querem aprovar leis, que quer criar uma mentalidade para validar a cultura de morte, que inclui aquele procedimento de aniquilar o feto, de matar a criança lá dentro da mãe. A gente não pode falar o nome aqui, porque a plataforma do YouTube está cada vez mais alinhada a essas pautas da nova ordem mundial, e certas palavras eles têm robôs para poder identificá-las e derrubar os canais. A cultura de morte, ela só impõe o conflito, a dor e o sofrimento. É muito triste quando você vê uma ministra do Supremo Tribunal que termina sua missão deixando um legado de aprovação no seu voto do infanticídio, de você poder interromper o curso da vida de uma pessoa que começa a gerar dentro do corpo da sua mãe. Em nome do feminismo, em nome daquela afirmação estranha, meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Um país onde aprova essa matança de crianças, com certeza não tem a bênção de Deus. Mas não tem mesmo. E é impressionante porque, como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é aquela do judiciário. Quando nós percebemos, nesse dia de São Francisco, dia da paz, que o judiciário, através da Suprema Corte, que nós respeitamos e é extremamente necessária para o bem republicano do país, mas ela começa a invadir as atribuições dos outros poderes, a paz começa a sumir. Quando se destrói o direito, quando se nega o direito,
é sinal de que uma imposição, uma ditadura está se formando. Quem deve aprovar as leis é lá no parlamento. E o Senado da República tem esta prerrogativa de zelar para que o judiciário não se arvore em atribuições que não são próprias dele, senão aquelas de guardar, de ser o guardião da Constituição, de zelar pela aplicação da Constituição e julgar as pessoas com furo privilegiado. Senhores senadores, os senhores precisam assumir as atribuições do Senado. Essa lei que está sendo aí aprovada, já com o voto primeiro da ministra que deixou já a favor disso, e ainda disse no seu discurso de encerramento, que o seu trabalho foi pelos sem vez e sem voz. É hilárico, porque o feto é essa pessoa humana que ainda não tem vez e ainda não tem voz. Precisa do cuidado da mãe, do pai e da sociedade para que possa vir a este mundo. Seja em condições fisicamente perfeitas, seja também em condições, às vezes, de deficiência. Uma pessoa com deficiência não é diminuída em relação às pessoas que não a possuem. A vida humana possui um valor absoluto. Não somos nós que tivemos o direito de nascer que vamos determinar que aqueles que estão na casa materna, no útero materno, não tenham direito de nascer. A gente precisa ter bem presente isso. Isso é condição sine qua para que haja paz, haja o respeito e a liberdade. O ser humano tem direito de vir a este mundo e a comunidade é o lugar, primeiramente a comunidade familiar, depois toda a comunidade maior tem a responsabilidade de preservar a vida das pessoas, de zelar pela vida das pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, não só católica, gente que se diz cristã, mas que não posiciona, que não tem coragem de defender a vida como deve. Então nós precisamos rezar, nós precisamos fazer vigílias nessa semana do nascituro, nós precisamos criar, com as pessoas de boa vontade, uma cultura da vida. E é bom lembrar que muitas vezes os papas nos recordaram isso, e recentemente o Papa Francisco, que a questão do aborto não é questão religiosa. A turma aí pró-morte, que vive fustigando os meios culturais, os meios de comunicação e essa grande mídia, essa extrema mídia abortista que promove isso, eles sempre usam o discurso que quem é contra a extração, a morte dos embriões, a morte do nascituro, o é por motivos religiosos. Isso é uma mentira, é um engodo, porque quando nós defendemos a vida é por uma questão humana. Que adianta vocês que defendem tanto aí os ovos das tartarugas, que defendem os animais, que defendem a natureza, e vocês não defendem aquele que é mais importante dentro do corpo da natureza, que é a pessoa humana, o ser humano. Você que defende a morte, você está contra a paz. E você o faz porque você nasceu, não foi extraído antes do nascimento do útero da sua mãe. Vamos criar essa cultura da vida, falando desse assunto para as nossas crianças. Vamos nessa semana do nascituro, se você não pode
ir para os momentos públicos, inclusive na Praça dos Três Poderes, tem grupo que tem rezado todas as noites, com vigília. Se você não consegue, faz na sua casa. Acenda uma vela, explica para as crianças que nós estamos defendendo a vida, mostre para as crianças, junte os vizinhos, faz ali um círculo bíblico, um círculo de oração pela vida, e Deus vai ficar muito feliz contigo. E com certeza nós vamos sentir muito honrados por servir a vida e não a morte. O Evangelho de hoje, Lucas 9, 57, 62. No final do texto, Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Palavra forte, mas uma palavra dirigida a mim, dirigida a você, para que nós tenhamos uma decisão definitiva, amorosa, profunda por nosso Senhor. Isso é ser cristão. Decidir-se por Cristo, seguir Cristo, sem olhar para trás. Enquanto nós estamos neste mundo, Deus quer de nós, em virtude do nosso batismo, o empenho missionário. Nós estamos no mês das missões, mês do Rosário, Semana da Vida, novena de Nossa Senhora Aparecida, novena de Nossa Senhora do Rosário, muita coisa bonita. Novena de São Benedito, de Santa Faustina, cujos dias será celebrada amanhã. Nós estamos vivendo esses momentos bonitos dentro desse mês de outubro, mas também momento de preocupação com a defesa da vida. E como bons católicos, bons cristãos, nós queremos levantar a bandeira da vida, em honra ao Deus único e verdadeiro, o Deus doador e protetor da vida, Ele que nos dá o dom da vida. Nós somos católicos, nós somos crentes, nós não podemos negar a nossa fé. Ah, mas é muito duro isso que a igreja prega. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas quem assume a fé católica tem que assumir toda essa cultura da vida que a igreja nos ensina e que foi tão evidenciada pelos últimos papas, inclusive pelo Papa Francisco. Cremos na vida, cremos no amor, cremos na família. Te convido a orarmos pelo dom da nossa vida e pela preservação da vida dos que ainda não nasceram. Pai de bondade, abençoa as pessoas que estão sem paz. Nesse dia de São Francisco, dai-nos a graça da paz. A paz para os que sofrem, para os que estão desanimados e tristes. Encha-nos, Senhor, com o dom da Tua paz. Paz sublime, paz amorosa, paz de grandeza. Fica, Senhor, conosco e enche-nos da Tua paz, que tocou o coração de São Francisco de Assis. Pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Tenha um dia de paz.